Olá, maravilha, ótima noite a cada um de vocês, meus queridos. Enquanto eu vou deixar essa musiquinha muito bacana aqui rolando, que a gente aguarde cada um dos queridos aí do Medita Brasil, para que a gente faça a nossa aula de hoje. Então, o pessoal que for chegando aí, vai dando um feedback para mim, se está tudo ok, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, para que a gente possa bater um papinho aí bem especial na nossa quarta aula do Medita Brasil, né? Uma aula de suporte, uma aula de aprofundamento. E sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar aí sobre o movimento Medita Brasil. E essa aula de hoje é bem especial, né? Nós vamos falar sobre os 5 maiores desafios que todo meditador enfrenta. Então toda pessoa que tem a prática da meditação ou está começando, se ainda não sentiu essa dificuldade, em algum momento vai sentir, tá bem? Então nós vamos falar sobre isso, aí o pessoal vai chegando, a Silvinha, a Priscila, a Lena, sejam todas muito bem-vindas, a Diene, Soninha, ótima noite a todas vocês, minhas queridas, vamos que vamos, né? Maravilha a gente poder estar reunido aqui falando sobre meditação durante toda essa semana. Hoje é provavelmente a penúltima aula, né? Nós teremos aí até sexta-feira, sábado e domingo nós vamos ver como que vai funcionar para que a gente possa fazer esse encontro da nossa live. Mas os 5 encontros principais, né, serão esses de segunda a sexta, tá bem? Então me dá só um ok, vocês que estão entrando, tá ouvindo bem? Tá, o som tá legal, o vídeo tá legal, tudo funcionando certinho. Você que já tá chegando, ó, para você entender um pouco a dinâmica da minha aula é o seguinte, ó, aqui do lado, ó, tem um coraçãozinho, tá vendo? Clica nesse coraçãozinho, cara. Clica bastante no coração, porque isso avisa a galerinha aqui do Medita Brasil. O Instagram vai correndo lá, falar para eles, olha, o Antar tá ao vivo e tá passando conteúdo, tá metralhando conteúdo lá. Então, chega rápido. Então, você que tá chegando agora, ó, isso, mete o dedo nesse coraçãozinho aí, porque assim a gente consegue avisar o resto da galera que tá ainda meio devagar lá no Telegram, mas que já tá entrando no movimento aqui do Instagram, já vai ser avisado, tá bem? A Silvinha falou que o som não tá saindo. Isso, Silvinha, faz isso, sai e volta, porque ontem a gente teve algumas pessoas que falaram também, mas é que o nosso áudio ficou normal, né? Às vezes é um problema de conexão, né? Então tenta sair e voltar, beleza? Ricardão, maravilha, querido. Que bom que você tá correndo junto com a gente aí. A Ana também. Ana, é a mesma coisa. O sem som às vezes é pela sua conexão, querida. Tenta sair e voltar, tá bem? Porque aqui o pessoal tá tranquilo, tá funcionando tudo certinho, beleza? Bom, queridos, os 5 desafios que todo meditador enfrenta. A gente vai bater um papo sobre isso. Você que está em busca da sua certificação como facilitador de meditação vinculado ao movimento Medita Brasil, isso é algo muito importante. Então diz aí pra mim. Estão com o caderninho, estão com a caneta na mão. Aê, maravilha, Juju, Portugal, FVG Portugal. Ótima noite, minha querida. Então me fala aí, vocês estão com o caderninho na mão? Posso começar? Posso começar aqui a brincadeira? Deixa eu tomar aquela aguinha de lei para poder... Ah, o Danilão, Danilo Salvatore, que sem vergonha esse rapaz. Vamos que vamos. Normalizou. Juju, se travar é a conexão, querida. Tenta sair e voltar, porque até se vocês forem lá ver depois a transmissão a partir do YouTube, quando a gente coloca lá, você vai ver que a transmissão ela não para em nenhum momento, né? O Danilão vai anotar também, Danilão? Esse cara é um sem vergonha. Pra quem não sabe, eu também toco, faço um som, sou músico aí há 15 anos. E esse rapazola aí que tá junto com a gente hoje é o Danilo Salvatore, baterista da minha banda. E só alegria, moleque, te receber aqui, hein? Da hora. Ó o Pablo aí chegando também. Vamos que vamos. Bate nesse coração, porque senão eu não dou conteúdo não, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, meninada. 5 desafios que todo meditador enfrenta. Principalmente, volto a dizer, as pessoas que estão buscando o seu certificado como facilitador de meditação. É muito importante que você anote esses pontos, ok? Tanto para que você observe em si mesmo se você já teve essa dificuldade ou se vai ter em algum momento,
quanto para os seus próprios alunos, né? Dentro do trabalho você tem que ter essa percepção, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer aquela passagem geral, vou te falar os 5 desafios, ok? E depois eu vou falando um por um, a gente vai aprofundar todos juntos, beleza? Então vamos que vamos. 5 desafios que todo meditador enfrenta. Primeiro, dores no corpo. Nossa, cara, mas é a primeira coisa que geralmente os meus alunos ou as pessoas que trabalham comigo dentro de algum desenvolvimento espiritual, terapêutico, alguma coisa assim, é a primeira coisa que a pessoa reclama quando ela tenta meditar, ela sente muitas dores no corpo. Então anota aí. Primeiro ponto, primeiro grande desafio de um meditador são as dores no corpo. Segundo desafio, pensamentos negativos. Quando essa pessoa ela senta para meditar, ela começa a entrar em contato com uma série de pensamentos negativos que muitas vezes, durante o estado de vigília dela, na correria do dia a dia, ela acaba não percebendo. Mas assim que ela senta para meditar, ela começa a entrar em contato com essa camada de pensamentos negativos, obscuros, mais densos, ok? Então esse é o segundo desafio de todo meditador. O terceiro desafio de todo meditador é a tagarelice mental. É aquela vozinha que parece, mesmo quando você não está pensando em nada, se você prestar atenção, ela está... Então isso existe, é como se fosse um ruído de rádio, ok? Sabe quando você está procurando uma estação e existe aquele ruído do rádio? É exatamente isso do que se trata, a tagarelice mental. Então esse é o terceiro maior desafio do meditador, aprender a lidar com esse ruído, com esse sinal, esse restinho de sinal, que é chamado de tagarelice mental, beleza? Quarto desafio de todo meditador, distração. Distração. Muitas vezes essa distração é apoiada pela tagarelice mental, porque todas as percepções que nos vêm do interior despertam, meio que estão coligadas com essa tagarelice mental. E quando você dá ouvidos para essa voz que está ali se movimentando no seu interno, toda essa tagarelice, você acaba se desfocando, você acaba perdendo a sua atenção naquele ponto específico. Logo você se distrai. Então esse é o quarto maior desafio de todo meditador na sua prática, beleza? E o quinto desafio é o guardião do limiar. Eu quis trazer esse conceito do guardião do limiar para que a gente possa trazer dentro desse estudo um pouco de profundidade. Mas eu só vou tratar dele mais pra frente quando eu for falar, a partir do momento que eu for falar um por um, beleza? Mas pra que eu saiba se você tá me acompanhando, se eu tô indo no bom ritmo, se eu tô rápido demais, se eu tô devagar demais, me dá um feedback aqui, beleza? Se você entendeu quais são os 5 desafios, eu vou repassar aqui rapidinho. Primeiro, dores no corpo, todo meditador enfrenta isso. Segundo, pensamentos negativos, todo meditador enfrenta isso. Terceiro, tagarelice mental, todo meditador enfrenta isso. Quarto, distração, todo meditador enfrenta isso. E quinto, guardião do limiar, todo meditador enfrenta isso. Beleza? Tá anotado aí? Fala pra mim que vocês anotaram, dá um ok pra mim e... coraçãozinho aqui, ó. Bota um coraçãozinho para que eu possa agora ir nível a nível explicando para vocês do que se trata, né? Porque muitas vezes vocês viram que talvez na primeira aula eu trouxe coisas bem simples como para, respira e relaxa, mas eu acabei aprofundando um pouco aqui os conceitos, né? Um pouco da teoria e da prática também. Então vocês podem esperar que, por mais que pareça simples todos esses tópicos, eu vou aprofundar bastante aqui junto com vocês, para que vocês tenham conteúdo realmente para avaliar alunos, para avaliar o próprio processo de vocês e entender um pouco melhor de qual que é o impacto da meditação na vida de vocês, tudo bem? Aí, maravilha, o pessoal está acompanhando. Vocês do Medita Brasil tá um orgulho que só, hein? Que alegria! Vamos lá. Primeiro, dores no corpo. O que é a dor no corpo? Inicialmente, uma das coisas mais importantes que você tem que entender é que a meditação ela é uma prática fundamental. Fundamental. Todo o trabalho de expansão de consciência e desenvolvimento humano, o que estava na vanguarda do desenvolvimento humano, sempre foram seres que estavam de posse do conhecimento da meditação. Então é muito curioso para quem estuda espiritualidade, a história do espiritualismo no mundo, história dos grandes mestres
E eu não estou falando de mestres esotéricos, ok? Estou falando de mestres que estiveram encarnados mesmo, seres que estiveram aqui nos iluminando com grande sabedoria e conhecimento. Todas as tradições sempre rezam isso, né? Eles trazem essa história espiritual do mundo, e quando nós estudamos essa história do mundo espiritual, nós entendemos que a meditação ela é o grande cerne. E a partir disso, e nas próximas aulas nós vamos falar um pouco dos tipos de meditação, mas a partir da fundamentação do estado meditativo, tudo derivou, tudo veio a partir disso. Todo o conhecimento que foi sistematizado depois em toda aquela tradição dos Himalaias, né? A tradição oriental que foi sendo disseminada pelo Tibete, pela China, pela Índia, né? Até pela Ásia Menor, ali, Japão, etc. Então, tudo isso constitui um fundamento. A meditação é um fundamento. Se você for buscar, é muito curioso como, tradicionalmente, isso era muito conhecido, existiu um declínio desse conhecimento, esse conhecimento ele meio que desapareceu por um certo tempo, e hoje ele começa a retomar uma importância no desenvolvimento humano sem precedentes, porque a própria ciência se dobrou ao poder da técnica meditativa, ao poder da prática meditativa e mais ainda ao poder do estado meditativo como um todo, tá bem? Seja bem-vinda, Carlota. Uma ótima noite pra ti, querida. Amar também, sejam bem-vindas. Ó, manda coração aí pra gente, hein? Vocês estão chegando, sempre manda um coraçãozinho. Então, meus queridos, partindo do fundamento de que a meditação ela é a estrutura, ela é a base da nossa prática e desenvolvimento, nós começamos a trazer esses desafios dentro desse contexto, dentro do contexto da prática e do desenvolvimento meditativo, tudo bem? Então, o que se aplica a esse primeiro ponto chamado de dores no corpo, né? Quando nós sentamos para meditar, uma das primeiras coisas que acontecem é o incômodo na coluna, certo? Esse é uma das primeiras dificuldades. E por que acontece isso? Nós não temos, dentro do movimento energético, isso na China é bem conhecido, da medicina tradicional chinesa, existe um conhecimento dentro da medicina tradicional que diz que a água parada ela apodrece, certo? A água parada ela apodrece, isso é um fato. Todos nós conhecemos esse fato, ok? Da mesma forma, a água ela tem uma analogia com o nosso fluxo energético. Então a água representa esse fluxo energético. Então na medicina tradicional chinesa, quando o movimento da nossa energia ele está restrito, ele está limitado, logo ele ele fica represado e aquela energia começa a apodrecer. Aquela energia, ela começa, pelo fato dela estar estagnada, ela começa a ser corrompida, né? A própria água, sendo uma das coisas mais puras desse planeta Terra, tem essa propriedade, essa dificuldade de quando ela está represada, quando ela para, ela apodrece. Então, a nossa energia é da mesma forma. Então, todas as doenças, segundo a medicina tradicional chinesa, derivam de uma falta de fluxo energético, ok? Então vamos partir desse princípio. Então, dentro de um contexto meditativo, o que seriam as dores no corpo? Seriam exatamente as primeiras experimentações que nós temos das nossas limitações, tanto psicológicas quanto físicas. E por quê? O psicológico, ele reflete no nosso físico, e o nosso físico reflete no nosso psicológico. Vou te dar um exemplo. Aqui não sei se tem praticantes de yoga, por exemplo, mas quando você começa a adquirir uma grande flexibilidade corporal, você adquire também, por analogia, uma grande flexibilidade psicológica. Da mesma forma, é bem capaz de que a tua flexibilidade psicológica possa influenciar fortemente a sua flexibilidade corporal. É muito curioso e é muito real. Da mesma forma, por exemplo, se eu faço um treino de força numa academia e o meu músculo ele consegue ficar mais resistente, mais forte, o meu psicológico também fica mais resistente e fica mais forte. E isso é uma analogia, ok? É o famoso vice-versa, ok? Conforme você fica mais resistente psicologicamente, o seu corpo também acompanha. Tudo bem? Então é uma coisa que uma coisa influencia na outra, tudo bem? Então, a partir desse princípio, quando nós sentamos para meditar, nós vamos dar de encontro com o primeiro ponto
toda essa retenção física que nós temos, toda essa repressão, na verdade, retenção não é uma palavra, essa repressão física que nós temos. Então, por exemplo, qual que foi a última vez que você se esticou? Deu aquela esticada boa para um lado, aquela esticada boa para o outro. Aqui, principalmente para o homem, qual foi a última vez que você soltou seu quadril, cara? Que você soltou, deu aquela reboladinha boa, jogou lá para baixo, conseguiu colocar a mão lá no chão. Entende? Se você não tem esse trabalho, se você não busca usar o teu corpo da forma apropriada, fazendo mobilizações de energia, que não são coisas simples, tá? Se eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, no meu braço, eu sinto que eu tô com dor, eu bati, tive algum machucado, o que eu vou fazer? O que Yantar eu? O que eu faria? Eu simplesmente, mobilizaria, porque eu sei que através do meu conhecimento, onde eu faço movimento, eu consigo mobilizar tanto prana quanto sangue. E se eu faço essa mobilização, todo o meu corpo ele consegue se organizar com muito mais velocidade e consciência para curar aquele ferimento, para curar seja o que for. Então eu consigo mobilizar isso conscientemente. Então é claro que se eu não tenho esse conhecimento, se eu não estou fazendo um trabalho físico-energético consciente, quando eu sentar para meditar, a primeira coisa que eu vou experimentar são essas limitações. Porque eu nunca olhei para isso, eu nunca coloquei um trabalho consciente dentro disso. Então é natural que eu sinta essas dores no corpo, tudo bem? Então o primeiro ponto é que você traga um pouco de consciência para esse processo, porque o seu corpo físico dentro da meditação é importantíssimo, você precisa ter ele muito bem alinhado para que a sua meditação aconteça. Então esse é o primeiro ponto. Tenha a observação de trabalhar o seu corpo, estimular o seu corpo, movimentar, exercício, respiração, boa alimentação, alongamentos, para que quando você sente para meditar, você não tenha tantas dificuldades, ok? E a postura pode te ajudar muito. Se você não sente vontade de sentar numa postura de lótus, uma postura tradicional, digamos assim, você não tem essa necessidade. Você pode, vou te mostrar mais uma vez, você pode sentar aqui numa cadeira de encostar, né? Quando eu vou meditar, eu particularmente eu gosto, eu tenho um bolster de yoga, que são aqueles puffzinhos. Eu sento simplesmente para que o meu quadril fique um pouco inclinado e a partir dali eu consigo sustentar a minha postura sem precisar encostar em mais nada. Para mim já é o ideal, mas eu tenho muitos anos de prática, eu já pratico há muitos anos assim. Mas eu também gosto, se de repente eu não tenho a possibilidade de estar ali num bolster, alguma coisa assim, eu gosto de sentar numa cadeira assim. Simplesmente coloco os meus pés no chão, aterro bem, coloco as mãos sobre o corpo e começo. É simples, ok? É simples. Mas que a dor em si não te seja uma limitação. Porque, volto a falar, isso nada mais é do que apenas você experimentando as suas próprias limitações físicas e energéticas. Com o tempo, conforme você for sustentando o seu período meditativo, o seu trabalho, a sua disciplina, isso vai ser dissolvido. Porque a própria meditação gera tanta energia que faz uma mobilização muito mais potente, tanto do seu físico quanto do seu corpo energético. Então fica atento para isso, beleza? Entendidos aí? Muito rápido, muito devagar, tá fazendo sentido? Quem tá aí comigo, dá um oi aí para eu saber se tá belezinha. Aquele golinho de água. Segundo ponto. O grande segundo desafio é lidar com os pensamentos negativos, ok? Por que isso? É muito curioso porque o ser humano, ele é muito identificado com o que acontece dentro dele. O que significa estar identificado? Ele acredita que ele é tudo aquilo que acontece dentro dele. Ele não entende que primeiramente ele é uma consciência mundial, né? Um consciente coletivo. E todo o tempo, toda aquela camada de pensamentos, aquela infinidade de pensamentos dentro dele, na grande maioria das vezes nem são frutos da própria mente dele. Simplesmente acontecem porque ele está o tempo todo dentro daquele caldeirão de frequências e sintonizando com uma ou com outra. Entende? Então ele é super influenciado.
Então, todo o tempo, passam milhares de pensamentos. E quando passa um pensamento muito bom, ele fala, nossa, eu sou um cara incrível, olha esse pensamento, que pensamento lindo. Eu sou uma pessoa muito altruísta, eu sou quase um ser iluminado. Aí quando passa um pensamento negativo, ele fala, nossa, mas eu sou uma bosta de pessoa, eu sou uma pessoa horrível. Como que eu posso estar pensando isso, pelo amor de Deus? Né? Eu sou uma pessoa que medita. Nós temos essa grande ilusão. E o que acontece? Dentro da tradição oriental, é dito que mesmo uma algema de ouro é uma algema. Anota isso daí. Mesmo uma algema de ouro é uma algema. E o que significa isso? Muitas vezes as pessoas, quando elas entram dentro da meditação, elas têm esse primeiro embate do pensamento, dessa camada de pensamentos negativos. E ela acaba acreditando que aquilo tudo é ela. Isso porque ela se identifica com aquilo. Ela realmente assume aquilo para ela. Quando, na verdade, como eu disse, aquilo é fruto do próprio consciente coletivo. Aquilo não é necessariamente, por mais que possa parecer estranho isso não é necessariamente algo que te pertença. Né? Lembra que nós temos falado que você é como se fosse o Sol, você é aquela consciência que observa. E os planetas equivalem aos pensamentos, às emoções, sentimentos, tudo o que gravita ao seu redor. No final das contas, você está separado de tudo isso. Você é apenas aquele que observa. Você é apenas aquele que tem a capacidade de estar consciente de tudo isso que está ao seu redor. Ok? Então, por que nós dizemos que mesmo uma algema de ouro é uma algema? Porque não importa a qualidade do seu pensamento. Não importa se ele é um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Pensamento é pensamento. E ele não te define, ele nunca vai te definir. Porque a partir do momento que você abraça, se identifica com o seu pensamento, ele te limita a uma imagem muito limitada. Né? Ele te circunscreve a uma caixinha, ele te rotula. Ok? Agora, quando você vive fora do pensamento e coloca o pensamento no lugar, com distância, entendendo que aquilo é algo transitório, você vai ter muito mais potência, você vai ter muito mais percepção e clareza do que você é de verdade. Eu gosto de usar um grande exemplo do céu e das nuvens. O céu, ele é eterno, ele nunca passa, ele está sempre presente. Isso é o que você é o céu, você é a consciência por trás de tudo. Agora, os teus pensamentos, emoções, sentimentos, situações, tudo que te acontece são situações transitórias que equivalem às nuvens que passam através do céu, ok? Embora possa vir nuvem de chuva, embora possa não ter nuvem, embora possa ter todas as modificações, o céu nunca muda. Você nunca muda. A sua consciência de observador, ela sempre vai estar ali pura, plenamente pura. Nada que aconteça pode imacular de alguma forma a consciência do teu eu, a tua consciência profunda. Então, um dos grandes desafios é que quando você entra dentro da meditação, você vai lidar de cara com os pensamentos negativos. E muitas pessoas temem a meditação exatamente por isso. Porque não têm coragem de ficar de frente consigo mesmos. Porque não entendem que, fundamentalmente, elas não são aquilo que acontece dentro delas. Então é como se elas tivessem medo de um bicho-papão imaginário que fica embaixo da cama. Lembra da criança? Muitos de nós talvez possamos ter passado por esse medo de ter acreditado por anos a fio que existia um bicho-papão embaixo da minha cama. E quantos de nós ou quantas crianças não passam por esse medo? Mas isso só acontece até o momento em que ela consegue tomar coragem e olhar embaixo da cama para ver que não existia nada. A partir do momento em que você toma a rédea da tua vida, entra dentro da tua meditação e começa a olhar de verdade para tudo que te acontece internamente, você vai ver que os seus pensamentos são apenas coisas que gravitam ao seu redor, mas não definem o que você é, não são de forma definitiva o que você é. Ok? Essa imagem, essa autoimagem é apenas uma ilusão, você é muito mais profundo do que isso. E a meditação, conforme você vai se aprofundando, ela vai meio que te descolando, vai te separando de tudo isso que você acredita que você é, inclusive de todos esses pensamentos negativos. E logo depois também dos pensamentos positivos, porque mesmo uma algema de ouro ainda é uma algema. Pensamento é pensamento. Se você está identificado com seus pensamentos, você está escravo, você está sendo um escravo da sua própria mente. Agora, quando você entende qual que é a função da sua mente, qual é o local onde os teus pensamentos têm que estar alocados, você consegue sair da postura de vítima e realmente assumir o controle da sua vida. Tá bem? Ô Aline aí, seja bem-vinda, irmãzinha. Saudade de você, minha querida. Paz e luz. Maravilha? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos que vamos, hein?
Hoje eu tô metralhando. Aqui é meditação marginal. Molecada. Vamos lá. Tagarelice mental. Esse é o terceiro desafio de todo meditador. A tagarelice mental. O que é a tagarelice mental? Aquela vozinha que não para, cara. Que não cala a boca nunca. Ok? Geralmente essa tagarelice mental, ela é uma das maiores responsáveis pela ansiedade e pela depressão. Porque essa voz, a função dela, presta atenção nisso que eu vou te falar, a função dela não é nada mais do que simplesmente te tirar do seu presente momento. Ela quer te distrair do que você é. Ela quer te tirar, ok? Então, lembra que nós falamos no começo? É como um ruído. É um sinal que fica sempre presente. Está sempre presente. Sempre existe a necessidade dessa voz dar uma opinião. É a voz do juiz, cara. Né? É um juiz que tudo ele quer dar opinião. Ah, mas essa luz aqui não está muito boa. Ah, mas essa camisa preta, não sei o quê. Tudo ele quer dar uma opinião, ok? Sabe aquela pessoa chata que às vezes tem na nossa convivência? Que, cara, tudo ela reclama, tudo ela fica de mimimi. Sabe essa pessoa? Aquela pessoa que suga a tua energia quando você está perto, que você fala, meu Deus, eu preciso sair daqui porque eu não estou aguentando essa vampirização energética. Você tem alguém assim perto de você? Eu acredito que todos nós temos alguém assim, né? É natural do ser humano essa reclamação, essa postura de vítima, né? Então, pensa bem, você conseguiria passar uma semana inteira perto de uma pessoa que só reclama? Perto de uma pessoa que só suga energia, que só coloca para baixo, que só desmotiva? Você conseguiria ficar uma semana perto de uma pessoa assim? Provavelmente não. Essa é a mesma função que essa pessoa desempenha na tua vida, é essa voz da tagarelice mental dentro de você. Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que começar a olhar para isso e falar assim, cara, eu não te escuto mais. Eu não vou te dar atenção. Porque você está aqui para atrasar a minha vida. Você não está, de forma nenhuma, criando um conhecimento, criando um diálogo construtivo, um diálogo inteligente, um diálogo que vai expandir a minha consciência de forma nenhuma. Essa tagarelice mental, ela quer apenas te tirar do seu movimento de crescimento. Ela quer te desviar um pouco. Ela quer roubar a sua atenção, né? Te distrair, para que você vá naquele fluxo de pensamentos. E quantas vezes a gente começa, né? A gente começa pensando em uma determinada coisa, e ali a gente precisa pensar a respeito daquilo, que a gente coloca aquilo dentro da cabeça, começamos a pensar a respeito de alguma coisa, e aí vem aquela vozinha mental, e ela dá uma sugestão, do nada você já está em um outro lugar, que não tem nada a ver com aquele primeiro assunto, do nada você já está no terceiro, quarto, quinto assunto, e de repente você estava pensando a respeito da sua carreira profissional, o que você iria fazer sobre a sua carreira profissional, e no final das contas você está procurando um doce dentro da sua geladeira, porque você foi escutando essa vozinha, entende? Então é muito curioso como isso acontece. Qual que é a função disso? Como eu disse, te tirar do que é importante, te distrair. E para que você trabalhe isso de uma forma mais consciente, basta que você comece esse processo de autoobservação. Por que você ouve essa vozinha, né? Que a Ariana está falando que é tão difícil fazer essa voz ficar caladinha. Por que é tão difícil? Porque nós não estamos conscientes. Ela funciona, ela tem força quando nós estamos inconscientes. E o que significa estar inconsciente? Ir no flow, escutar essa vozinha e ir tomando ações uma após a outra que são como respostas às demandas dessa voz, entende? Nós estamos como que hipnotizados por essa voz e nós vamos respondendo de forma automática. E aí muitas vezes, como eu disse no exemplo, nós começamos pensando em como mudar a nossa carreira profissional e em 10 minutos a gente nem sabe como, a gente está procurando na geladeira um pedaço de pudim. E quebrando a dieta, né? Olha que louco. Então essa voz ela vem para isso. Como que a gente quebra isso? Estando consciente.
Cada vez que você senta para falar, para colocar uma coisa, para desenvolver uma questão dentro da sua mente, você coloca foco e não deixa aquilo descambar para o seu piloto automático, ok? Você coloca foco naquilo e toda vez que você perceber que a sua mente divaga para um outro espaço que não tem a ver, que está sendo sugestionado por essa voz, por essa tagarelice mental, você simplesmente bloqueia isso e retorna para o seu espaço. Tantas vezes quantas necessária. Se você precisar fazer isso 1 milhão de vezes, você vai fazer 1 milhão de vezes. Porque lembra que a gente falou na aula passada? A responsabilidade é tua. Se você não educou a tua mente até esse momento, você precisa começar agora. Porque se o teu filho, até 8 anos de idade, você não colocou nenhum limite nele, ele é o seu filho ainda é a sua responsabilidade. Então, a partir dos 8 anos, vai ser mais difícil? Claro que vai, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que começar a colocar uma rédea na tua criança. E a mesma coisa funciona para a tua mente. Entende? Você tem que se colocar, você tem que tomar uma decisão de não acreditar mais nisso e estar observando, estar vigilante dentro desse processo para que você possa direcionar a sua mente com potencialidade, com poder para onde ela tem que ir. A mente ela não tem que ter poder sobre você. Presta atenção nisso que eu estou falando. A tua mente é um cavalo, ela é um veículo. Você está no poder. A tua mente, ela não tem poder para te dominar. Então fala isso para mim. Fala aí você sozinho. A tua mente, ela não tem poder de te dominar. Não dá esse poder para ela. E principalmente como teve um comentário aqui da Ariana, né? Ariana, combina comigo aqui, ó. Não fala mais isso, cara. Abole essa frase. É difícil calar essa vozinha. Não dá esse poder. Não dá esse poder para tua mente. O poder é teu. O poder é teu, entende? Nós somos capazes de cocriarmos o que nós quisermos e usando a nossa mente como uma ferramenta poderosíssima, mas para isso nós precisamos educar, ok? E aí nós temos o quarto desafio, que é a distração. É quando nós entramos nesse fluxo de pensamentos super acelerados e nós somos... Lembra que nós falamos na aula passada sobre aquela proposição do Yogananda, onde ele fala que os nossos sentidos são como telefones e a todos os momentos o mundo está solicitando a nossa atenção através desses telefones, ok? Então o que é estar distraído? O estar distraído é você atender a todas essas solicitações. Então vamos supor, eu estou aqui sentado, dando essa live para vocês, mas todos os meus sentidos eles estão funcionando, ok? Eles estão atentos. Só que, se eu estou aqui focado, eu não tenho que usar nenhum outro sentido. A minha habilidade, lembra que nós falamos na aula passada sobre a habilidade de pratyahara, de abstrair os sentidos e darmos direção? Colocarmos isso no nosso interno ou em algum foco específico? É exatamente isso. Só que, por exemplo, aqui ao meu lado tem uma janela. E eu moro num apartamento, eu moro em apartamento, em um prédio. Então o tempo todo aqui a galera tá passando fazendo bagunça. Se eu me distraio e perco o flow do que eu estou falando, eu começo a pensar, poxa, mas a moto tá passando aqui, ó. Poxa, mas a ambulância passou na avenida. Entende? Se eu dou um momento de atenção, eu saio da minha presença e vou para aquilo. E quando vocês perceberem, eu tô aqui gaguejando, todo perdido no que eu tô falando. Esse é o ponto de distração. Como que eu faço isso? Fica presente. Fica presente. Toda vez que você perceber, por algum momento, que a sua mente está com uma tendência de seguir essa tagarelice mental e ser distraído por ela, entrar nesse piloto automático, né? Vamos dizer que o piloto automático é correlato a esse estado de distração, né? É um estado onde você não está responsável. É um estado onde você não está escolhendo. Você está seguindo, né? Meio Walking Dead e tal. Ok? Beleza? Faz sentido para vocês? Me dá um feedback se até esses 4 pontos ficaram claros. Se faz sentido para vocês dentro dessas práticas, das práticas de vocês, né, pessoais. Se vocês já passaram por alguma dessas dificuldades, coloca aí nos comentários para eu ter uma noção se eu não estou falando besteira aqui para vocês, tá bem? E aí eu vou tomar um golinho de água e a gente entra no 5º desafio, que é o mais bacana de todos, que é o Guardião do Limiar, tudo bem? Vamos lá. 5º ponto. Esse é um dos pontos mais importantes e que
ele começa, é como se o Guardião do Limiar ele fosse um agregado de todos esses anteriores, ok? Só que ele tem características específicas dele, beleza? O que é o Guardião do Limiar? O Guardião do Limiar ele é conhecido em muitas tradições espirituais, esotéricas, ocultistas. Existem várias definições para esse termo. De uma forma simplificada, ele é o agregado psicológico de tudo o que você viveu como eu diria, ao contrário da lei universal. Vamos supor, eu não sei no que você acredita, também não quero expor nenhum tipo de crença aqui, não é essa a minha ideia, mas vamos supor que nós acreditássemos na lei da reencarnação. Existem várias vidas, estamos nascendo, morrendo diversas e diversas vezes, ok? Conforme nós vamos fazendo essas experiências aqui no planeta Terra, encarnando, nós vamos acumulando experiência, ok? Tanto experiências positivas quanto experiências negativas. Quem conhece a tradição oriental vai chamar isso de karma e dharma, beleza? Todo karma, que são essas experiências negativas acumuladas, são aquelas que são frutos das ações que nós tivemos, que são ao contrário da lei do universo, né? A lei do amor. Então todas as ações que nós tivemos durante vidas e vidas e vidas, que foram desrespeitosas com a lei universal, de alguma forma desrespeitaram essas leis, elas ficam gravadas e isso é conhecido como karma, beleza? Dentro da meditação, quando nós vamos aprofundando, e isso eu estou te dando aqui, é algo bem profundo, tá? Não é algo que as pessoas que costumam praticar meditação há pouco tempo, ou não têm uma prática com constância, dificilmente elas vão acessar esse desafio, tá? Esse é um desafio de praticantes mais experientes, beleza? Só que é importante que você saiba de tudo isso. Então, o Guardião do Limiar, ele é esse agregado psicológico de todas as ações que você fez contra o amor, contra a lei do universo, ok? Então, todo o seu karma acumulado. Então, você está lá meditando e o Guardião do Limiar, ele é citado em duas histórias muito conhecidas. A história de Shakyamuni Buda e a história de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele é tentado no deserto pelo diabo, o diabo ali representa esse Guardião do Limiar. Gautama Buda, Shakyamuni Buda, o Buda histórico, ele também quando ele está lá embaixo da árvore Bodhi meditando, aparece o demônio Mara, né, que é o rei dos demônios, e também atenta o Shakyamuni Buda ali com uma série de propostas e etc. Então, esse Guardião do Limiar, ele é exatamente isso. Ele é todo esse agregado. Quando você está meditando, você começa a aprofundar realmente. E tudo aquilo que nós falamos na aula passada sobre os estados de meditação profunda e os estados de samadhi, de êxtase, de união com o todo, quando você começa a subir para experimentar isso, aparece alguém na tua frente e fala: opa, aí, pera lá. Onde você acha que você vai? Você acha que já está todo iluminado? Você acha que você já está o bonzão? Você acha que você é a garrafinha que vai quebrar no mar e vai se dissolver e se unir com o todo? Não, meu amigo, olha tudo isso aqui que você fez. Ó. Ele é como se fosse... ele vai vir te cobrar. Ele é um guardião do limiar. Então ele não vai permitir com que... a função dele é não permitir que você passe para esse estado de iluminação, para esse estado de maior clareza, para esse estado de maior expansão consciencial. A função dele é te barrar. A função dele é fazer com que você dê um passo atrás. Ele vai chegar e você vai falar assim: opa, não, olha tudo isso que você fez. Olha todas essas coisas negativas, olha tudo isso que você tem que pagar. Você não tem direito de passar para cima. Você não tem direito de subir, você não tem direito de se iluminar. Então essa é a função do Guardião do Limiar. Como que você derruba? Como que você derruba o Guardião do Limiar? Você percebendo que você é o céu e não as nuvens. Lembra que nós falamos? Porque o Guardião do Limiar ele tem apenas força dentro das modificações das nuvens, dentro do que é transitório. Agora, quando você começa a cultivar o estado meditativo, o estado estático, através da meditação profunda, você começa a perceber que você não é a nuvem, que você não é o transitório, que você não é o que você fez, o que você faz, você não é o que você fala, você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você simplesmente é tudo o que existe aqui
e agora. E essa é a forma mais real de você ultrapassar isso que nós chamamos de guardião do limiar e entrar em estados meditativos profundos, entrar em estados estáticos, estados de samadhi, que são estados de consciência muito, muito profundos. Tá bem, meus amados? Então, para finalizar, eu vou deixar vocês com uma proposta para que vocês tenham uma forma de colocar em prática algo simples e que amarre, né, todos esses desafios, que façam vocês superarem todos esses desafios através de uma prática bem simples, ok? Qual que é a proposta de hoje? Eita, papapá. Qual que é a nossa proposta de hoje? O cultivo do insight. O que é o cultivo do insight? O cultivo do insight é você, toda vez que você procurar aprofundar a sua meditação, você procurar um insight. O que é um insight? O insight é um profundo entendimento sobre a meditação. Você pode procurar insight sobre todas as coisas, mas nesse caso, você vai cultivar o insight sobre a meditação. Porque a coisa mais poderosa que vai te ajudar dentro desse processo é você entender o poder que a meditação tem em todo o seu caminho de desenvolvimento. Então você tem que cultivar esse insight, você tem que cultivar esse entendimento de várias formas. Seja estudando livros, seja ouvindo áudios, seja vendo vídeos, seja aqui com a gente nas lives do Antar, nas lives da Gabi, dentro do grupo perguntando do Medita Brasil, fazendo cursos, fazendo formações, dando aulas, de todas as formas, praticando sobretudo, né? Todas essas são formas de você cultivar o insight, de você ampliar o seu entendimento sobre meditação e entender que cada vez mais isso vai ser definitivo na sua vida. Se você quer realmente uma vida transformada, uma vida plena, feliz, né? Claro que isso não é constante, né? A vida humana ela tem os seus ciclos, mas a meditação ela consegue nos colocar num lugar onde nós passamos a não sermos mais tão afetados por essas modulações do sobe e desce, né, da consciência como humana, tá bem? Então, o cultivo do insight e a constância da prática meditativa aprofundam a experiência da própria consciência. Então, quanto mais você gera esse entendimento e quanto mais você mantém a constância na prática meditativa, mais experiência você tem no trato com a própria consciência. Nós não estamos falando em nível de personalidade, pensamento, emoção, todas essas coisas. Nós estamos falando em nível de consciência, em coisas muito mais profundas e reais, tá bem? Isso gera autoconhecimento necessário, né? O cultivo do insight e a constância na prática meditativa geram o autoconhecimento. O autoconhecimento necessário para que esses desafios sejam superados, ok? Quais desafios? Vamos repassar rapidinho. Sentir dores no corpo, pensamentos negativos, tagarelice mental, distração e o guardião do limiar. 5 desafios que todo meditador vai enfrentar. Se você ainda não enfrentou, você vai enfrentar em algum momento, se você está na sua busca, na sua prática. Se você está em busca da sua certificação como facilitador de meditação vinculado ao Medita Brasil, você vai ter muitos alunos que vão enfrentar cada um desses desafios. E é bom que você tenha anotado tudo isso, que você aprofunde isso na tua própria experiência, porque você, dentro dessa jornada da sua certificação, você vai ser perguntado a respeito disso e dentro das suas aulas você vai ter muitos desafios em relação a esses pontos. Então, se você pegou aqui pela metade, reveja essa live. Assim que possível, eu já vou fazer o upload dela para deixar disponível lá para vocês no canal do Telegram, tudo bem? E a gente vai batendo papo, vocês vão tirando as dúvidas comigo. Mas lembre, cultivem o insight, cultivem o entendimento sobre meditação de várias formas e, sobretudo, mantenham a consistência e a constância da prática meditativa. Tá bem, meus amados? Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Gratidão imensa por poder falar, por poder trazer um pouco de conhecimento. E você que está vendo depois, né? Aqui nós já temos disponível na área do Instagram até 24 horas. Então você tem 24 horas para ver, rever. Mas logo, oportunamente, nós, exclusivamente para o grupo do Telegram, nós estaremos disponibilizando um link no YouTube, beleza? Para o pessoal que me segue aqui e não faz parte do Medita Brasil, ainda dá tempo de você se inscrever, faça parte do grupo do Telegram. Caso não, essa live se perde para você, infelizmente, que vai ficar somente lá para a galerinha que acompanha a gente. Maravilha, meus queridos? Paz e luz, ótima noite para cada um de vocês, tamo junto. E a partir de agora o grupo lá
estar aberto, beleza? O grupo do Telegram vai estar aberto para suas perguntas lá e a gente bate um papo por lá. Antar Firak fica por aqui. Grande abraço.